E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, sempre gera muita conversa, muita polêmica na igreja. A pergunta é bem direta: a Bíblia permite ou não que mulheres sejam pastoras? A resposta, como você pode imaginar, não é tão simples assim. Vamos investigar juntos o que as Escrituras têm a dizer sobre isso. Pois é, de um lado a gente tem séculos e séculos de tradição que quase sempre colocou homens nesse papel de pastor. Do outro, tem uma galera que está olhando para os mesmos textos e chegando a uma conclusão diferente. A tensão é real. E o mais interessante é que os dois lados usam a mesma fonte para defender seu ponto, a Bíblia. Então, bora cavar fundo nisso. Para a gente não se perder no meio de tanta informação, nosso papo vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, por que essa discussão está tão quente hoje em dia? Depois, vamos direto para os argumentos bíblicos. Na sequência, vamos conhecer um exemplo incrível, o de Priscila. Aí vamos entender a diferença-chave entre função e título e no final a gente amarra tudo. Combinado? Vamos lá, seção 1. Uma questão contemporânea, porque, sabe, por mais que essa seja uma pergunta antiga, o jeito que a gente debate ela hoje, com essa intensidade toda, é coisa bem mais recente. Olha que interessante. Essa discussão toda pegou fogo mesmo foi no século XX, lá nos anos 60, com o Concílio Vaticano II e a teologia da libertação. Muita coisa começou a ser questionada, inclusive o papel da mulher. Isso foi abrindo portas, e nos anos 90, várias igrejas protestantes e batistas começaram oficialmente a ordenar mulheres. E hoje? Bom, hoje o debate está fervendo, principalmente no meio pentecostal. Agora sim, vamos para a seção 2, os argumentos bíblicos centrais. É aqui que a coisa esquenta, porque tudo, absolutamente tudo depende de como a gente interpreta alguns textos-chave. Acredite, a mesma frase pode levar a duas conclusões opostas. E o epicentro da discussão é, muitas vezes, esse versículo aqui de Efésios. Paulo está listando os dons que Deus deu para a igreja. E ali no meio, a palavra-chave: pastores. A grande pergunta que todo mundo se faz é: esse dom de ser pastor tem gênero? É só para homem? E aí que surgem as duas grandes interpretações. A primeira diz o seguinte: no grego original, a palavra pastores está no masculino sim, mas o masculino no grego muitas vezes é genérico, vale para todo mundo, homens e mulheres. Já a segunda interpretação olha o quadro geral. Jesus escolheu 12 apóstolos, todos homens, e isso criaria um padrão de que os cargos de liderança formal na igreja seriam masculinos. Certo, teoria é uma coisa, mas vamos ver a prática. Seção 3, Priscila, o grande exemplo. Vamos falar de uma mulher que está bem no meio desse furacão. A pergunta que não quer calar é: será que ela era uma pastora em tudo, só faltando mesmo o título no crachá? A Bíblia conta que Priscila e o marido dela, Áquila, tinham uma igreja que se reunia na casa deles. Mas o jeito que a Bíblia fala dos dois levanta uma pulga atrás da orelha. Quem é que estava na liderança ali de verdade? E aqui, gente, os detalhes são tudo. O casal é citado 5 vezes junto. Em 3 delas, o nome de Priscila vem na frente. Pensa bem, foi ela quem ensinou e corrigiu a teologia de Apolo, um dos maiores pregadores da época. E Paulo não chama eles de ajudantes não, ele chama de companheiros de trabalho, colocando os dois no mesmo patamar que ele. E essa história do nome dela vir primeiro não é à toa. Especialistas na cultura daquela época, como o Craig Keener, explicam que isso era muito incomum. O nome da mulher só aparecia antes se ela tivesse mais destaque, mais status social ou, nesse caso, religioso, do que o próprio marido. É um detalhe gigante. Só que aí vem o outro lado da moeda, e é um ponto muito forte. Por mais que a liderança de Priscila seja clara, não tem nenhum versículo que diga, com todas as letras, Priscila, a pastora, e para muitos, se não está escrito, se não tem o título formal, então não era. E é exatamente isso que nos joga na seção 4, que, na minha opinião, é o coração de toda essa discussão. A briga, no fundo, não é sobre o que a Priscila fazia, mas sobre que nome a gente dá para o que ela fazia. É a famosa disputa entre função e título. Então, vamos lá, para ficar bem claro. Uma coisa é a função pastoral, que é o ato de pastorear, sabe? Cuidar das pessoas, ensinar, liderar. Outra coisa, bem diferente, é o título pastoral, que é o reconhecimento oficial, o diploma que a igreja te dá. Os dois lados desse debate dão pesos diferentes para cada uma dessas coisas. A posição A diz o seguinte: o que define o ministério é o trabalho, é a função. Se a Priscila estava fazendo o trabalho de uma pastora, ela era uma pastora, ponto final. A falta do rótulo não muda nada. Já a posição B argumenta que o título é essencial, porque ele é a confirmação da autoridade que vem de Deus e da igreja.
Sem esse título na Bíblia, a função não é a mesma coisa que o ofício. E agora vem um ponto que bota mais lenha nessa fogueira. Pensa comigo. A gente nunca lê na Bíblia Pastor Pedro ou Pastor Paulo. Esse jeito de usar pastor como um título antes do nome simplesmente não existia no Novo Testamento. Então a pergunta que o pessoal da posição A faz é: se a gente não exige essa formalidade toda nem para os apóstolos, por que isso virou o critério principal para barrar as mulheres? É uma boa pergunta, né? Chegamos à nossa última parte, as reflexões finais. A ideia aqui não é te dar uma resposta pronta de jeito nenhum. É mais para a gente organizar as peças desse quebra-cabeça para que você possa tirar suas próprias conclusões com base em tudo que a gente viu. Resumindo tudo, a gente tem de um lado a perspectiva que diz que o que importa é a função, que os textos podem ser inclusivos e que mulheres como Priscila já pastoreavam na prática. Do outro lado, a perspectiva que defende que o ofício precisa de autoridade formal, que o exemplo dos apóstolos é um padrão masculino e que liderar na prática não é o mesmo que ter o título, algo que a tradição da igreja sempre reforçou. No fim das contas, a gente percebe que a discussão raramente é sobre a capacidade ou a espiritualidade das mulheres. Quase ninguém duvida que as mulheres lideram, ensinam e cuidam de forma incrível na igreja. A verdadeira questão é outra. Qual é o jeito bíblico de reconhecer, de dar nome, de oficializar essa liderança nos dias de hoje? Isso deixa a gente com aquela pergunta final para refletir, sabe? Num debate como esse, onde é que a gente traça a linha? Onde termina a interpretação pura da Bíblia e onde começa o peso de séculos de cultura e tradição moldando o nosso jeito de ler o texto? Essa, meus amigos, é a pergunta que continua ecoando forte no coração da igreja. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.